Considerando agora o plano corporal, nós temos então o aspecto da simetria. E aí nós temos dois tipos fundamentais de simetria observada nos animais. A simetria radial, que é aquela na qual, se eu tenho um eixo longitudinal e fizer cortes neste eixo longitudinal, eu vou dividir o corpo em partes iguais. Nós temos aqui, por exemplo, uma anêmona do mar que apresenta simetria radial. Alguns animais têm simetria radial. Ou uma simetria bilateral, que é aquela na qual um corte no plano longitudinal vai dividir o animal em duas metades iguais, num lado esquerdo e num lado direito. São quase que idênticos, existem algumas pequenas diferenças, tá? Mas há uma simetria do lado esquerdo com o lado direito, simetria bilateral. Simetria bilateral é importante porque quando há simetria bilateral no animal, eu determino uma região anterior e uma região posterior. Uma região ventral e uma região dorsal, um lado esquerdo e um lado direito. E a simetria bilateral implica um processo importante, que a gente vai estudar depois quando falar de sistema nervoso, que é a cefalização. Como existe uma região anterior do animal, essa região anterior é aquela que vai tomar contato primeiramente com o ambiente. Então ali a gente vai observar que estão localizadas as principais estruturas sensoriais do animal. O processo esse denominado então de cefalização. Então a simetria ela é utilizada para classificação para entender a filogênese dos animais. Além disso, se o animal apresenta cavidades corporais, durante o desenvolvimento embrionário, a gente vai observar o seguinte, que isso vai ter implicações depois para o animal já na sua fase adulta de desenvolvimento. Que existem animais que são acelomados, são aqueles que não apresentam cavidades corporais. O que nós temos é o local onde seria a cavidade corporal vai apresentar uma massa de células que vai configurar o que nós chamamos de mesênquima. Então, por exemplo, os vermes achatados, alguns plateumintos apresentam esse tipo de configuração, eles são acelomados. E aí nós temos dois tipos de animais que possuem cavidades corporais, os pseudocelomados. O que são os pseudocelomados? Observe aqui que nós temos a cavidade corporal, nós temos a mesoderme, nós temos a ectoderme, em amarelo a endoderme. Está aqui a cavidade. Só que a cavidade é delimitada por um lado pelo mesoderme, ou mesoderma, e por outro lado pelo ectoderma. Isso é um pseudoceloma. Esses animais são pseudocelomados. O que seria um animal celomado? Como, por exemplo, os anelídeos. Seria um animal que tem aqui, então, o ectoderme, deu origem a essa camada mais externa do animal. Aí nós temos o desenvolvimento de... Aqui temos a cavidade corporal e temos aqui o endoderma. Observe que a cavidade corporal ela é delimitada tanto de um lado quanto do outro apenas pelo mesoderma. Então, qual a diferença? Os animais que são pseudocelomados, eles têm uma cavidade corporal, mas ela é delimitada, por um lado, pelo endoderme e, por outro lado, pelo mesoderme. Já quando nós falamos dos animais celomados, a cavidade ela é totalmente delimitada pelo mesoderma. Isso vai ter implicações no padrão de locomoção do animal, por exemplo. Então, é importante e vai ser usado como critério de classificação o fato do animal ser acelomado, pseudoacelomado ou celomado. Desculpa. Outra coisa a se considerar quando a gente fala de plano corporal, que vai servir como critério para a análise das relações filogenéticas dos animais, é a segmentação corporal. O corpo dos animais, na maioria dos animais, pode ser dividido em segmentos. E aí nós temos, em alguns animais, segmentos que se repetem para formar o corpo. Como, por exemplo, no caso de um anelídeo. No anelídeo há segmentos corporais que se repetem. Isso vai ter implicações para a organização, por exemplo, do sistema nervoso. Em outros animais há uma segmentação e os segmentos corporais eles são especializados, eles são diferentes. Como eles são morfologicamente diferentes, eles vão favorecer uma especialização funcional. Então nós temos aí animais que apresentam segmentação em cabeça, tórax e abdômen. Nós temos animais que apresentam cefalotórax e abdômen. Isso vai permitir então uma especialização dessas regiões, dessas partes do corpo, né? Dependente da segmentação. Nem sempre a segmentação é visível. Por exemplo, nós temos uma segmentação que é visível na coluna vertebral, onde há padrões que se repetem, mas isso não fica visível
da perspectiva de uma observação externa da morfologia do animal. Então nós vamos verificar os padrões de segmentação que vão ter implicações na organização corporal e na classificação dos animais. E além disso, se os animais apresentam apêndices ou membros. Os apêndices ou membros, aqui nós temos uma imagem, um exemplo de membros em vertebrados, né? Membros presentes em animais que são vertebrados, voltando lá. E observem, esse tipo de apêndice ele favorece muito a realização de uma série de atividades e permite aí uma especialização do animal na dependência dos desafios ambientais que ele vai enfrentar. Então eu posso ter apêndices configurando asas, membros, com diferentes possibilidades aí de interação com o ambiente. Muito bem. Tendo em vista tudo isso, aqui é apresentado um quadro simplificado de uma classificação dos animais. Então nós temos aí um ancestral comum que deu origem aos animais, e numa outra aula a gente vai observar, a gente vai falar sobre isso. Provavelmente foi um coano flagelado, que deu origem a uma organização colonial, que depois evoluiu para um padrão de desenvolvimento animal com essas características que nós estamos discutindo nessa aula. Temos então aqui, vamos voltar lá, né? Então nós temos os animais. As esponjas são animais que nem apresentam uma organização em tecidos, por exemplo, né? Lembra que nós falamos daquela organização em tecidos? As esponjas elas seguem um padrão diferente. Só quando surgiu uma organização que inicialmente era uma simetria radial e duas camadas celulares, quer dizer, animais diblásticos, nós temos então o grupo dos quitenóforos e dos quinidários. Então, surge uma organização em 3 camadas, os triblásticos ou triploblásticos. A partir daqui, então, nós temos 2 grandes grupos, os protostomados, que estão por aqui, e os deuterostomados, ou deuterostômios, que estão por aqui. Lembrando daqueles critérios que nós destacamos para a classificação. Os protostomados temos, por exemplo, os vermes, outros tipos de animais aqui, e os deuterostomados, temos estes grupos de animais. Tem um momento que volta a aparecer uma simetria radial, por exemplo, nos equinodermos, e quando se conserva a simetria bilateral do ancestral comum, né, nós temos aí o desenvolvimento dos cordados com o aparecimento da notocorda. Então, tudo que eu falei até agora é para dar base, para a gente entender como que é essa organização dos animais, para poder analisar a sua filogenética. De que forma eles estão lidando com os desafios ambientais nos processos históricos que cada grupo teve de interação com o ambiente. Desculpem. Continuando nosso estudo, quando a gente fala de ciclo de vida, a gente está falando do desenvolvimento embrionário até a morte, né? Então, tem um desenvolvimento que pode ser direto, desenvolvimento que pode ser indireto, com etapas de metamorfose. Então, isso é o ciclo de vida. Sempre tem uma fase do ciclo de vida que é uma fase de dispersão. Tá? Para quê? Para que o organismo não morra no mesmo lugar onde ele nasceu. E aí, quando a gente fala de ontogênese, lembra que nós falamos de filogênese. Quando eu falo de ontogênese, é a história das mudanças estruturais de um organismo especificamente. E remete ao seu ciclo de vida, onde vai haver uma influência recíproca, mais uma vez, do organismo com o ambiente, mas não em termos da evolução de uma espécie, em termos do desenvolvimento de um indivíduo. Aí eu digo ontogênese. Claro que, para uma mesma espécie, a ontogênese ela vai ter muitos aspectos semelhantes. E aí, quando a gente fala de ontogênese, quando a gente fala de filogênese, a gente, observando, vai perceber que o funcionamento e a morfologia de um organismo, a forma e a função, elas estão intimamente relacionados ao ambiente onde o organismo vive, que é o que eu disse anteriormente, vou repetir agora. Um exemplo clássico disso é aquele estudo analisando a morfologia dos bicos de espécies de pássaros, que o Darwin realizou na sua viagem a Galápagos, onde nós temos vários tipos de padrão de bico que vão correlacionar com o padrão alimentar do pássaro em questão. Então isso mostra um acoplamento entre a forma, a função e o ambiente. O padrão alimentar aí
e o bico têm um acoplamento estrutural. Às vezes a leitura disso é feita na perspectiva de uma seleção natural, na qual um ambiente pré-existente selecionou o padrão morfológico. Uma outra forma de ver, que eu vou abordar com vocês em outras aulas, é abordar um relacionamento recíproco, um acoplamento estrutural entre ambiente e organismo. Os dois ali interagindo para a definição dos padrões morfofuncionais. Olha um exemplo aqui. Duas espécies de raposa. Essa mais orelhudinha aqui é uma raposa de climas tropicais. Essa com a orelha mais curta é uma raposa de clima frio. Vejam, por que nós temos uma orelha maior numa raposa de clima quente? A gente vai ver depois que essa orelha maior ela favorece uma maior dispersão de calor que é necessária para os animais de climas quentes. Já um animal de clima frio, e veja, esses animais são homeotérmicos, eles vão preservar a temperatura corporal, existe uma série de mecanismos para isso, a gente vai estudar depois. A orelha curta é uma orelha que evita a dissipação de calor, esse animal não pode dissipar calor. Mais uma vez, nós estamos vendo na morfologia uma relação da morfologia com a função e disso tudo um acoplamento com o ambiente. Lembrando que quando a gente fala de adaptação, eu estou falando de coerências no acoplamento estrutural entre o organismo e o meio ambiente. Muito bem, então agora o que a gente vai precisar considerar também, e nos nossos estudos a gente vai falar mais sobre isso. Quais são os diferentes ambientes do planeta? Cada ambiente vai trazer, dentro dos desafios ambientais, características comuns. Se eu vou analisar o desafio de captar oxigênio do ambiente, vai ser muito diferente fazer isso em diferentes tipos de ambiente. E quais são esses ambientes? Os ambientes aquáticos, voltando aqui, E aí nós temos ambientes aquáticos de água salgada, que são os mares e oceanos. Os ambientes aquáticos de água doce, rios, lagos e represas, basicamente. Os ambientes aquáticos que são estuários, que são aquelas regiões de encontro entre água doce e água salgada, que são fozes de rios, os deltas, os pântanos costeiros, as enseadas e os mangues. E os ambientes terrestres. Os ambientes terrestres a gente vai estudar depois e vai ver que eles são subdivididos em uma série de biomas. Tá? Quando a gente fala do ambiente aquático, e numa outra aula a gente vai se aprofundar no estudo dos ambientes aquáticos, falando de mares e oceanos, comparando com os demais ambientes aquáticos e com o ambiente terrestre, os mares e oceanos são ambientes de certa forma estáveis. Nós teremos aí que a concentração de oxigênio é praticamente a mesma em qualquer ponto do ambiente aquático, mas há uma característica a se considerar, que é a questão da disponibilidade de luz. Então nós vamos ter uma região iluminada, que vai até mais ou menos 100 metros, mas gradativamente a luz vai diminuindo e nós temos uma região afótica. Então depois a gente vai estudar com mais detalhe isso, mas o ambiente marinho, de água salgada, ele apresenta características físico-químicas, as suas características são estáveis quando comparadas aos demais ambientes. Quando nós falamos de estuários, que são regiões de transição entre água doce e salgada, eles podem apresentar diferentes características que vão depender de fatores relacionados à geografia do terreno onde eles se encontram, ao ambiente onde eles se encontram. E o que é importante? Eles vão ser regiões com uma salinidade, né? Regiões salobras, mas que vão servir como barreira para que espécies dos oceanos possam trafegar a água doce e da água doce em relação ao oceano. Eles vão servir como regiões de barreira, apesar do contato que há entre os rios e os mares, água doce e água salgada. A gente vai estudar isso com mais detalhe depois. E os ambientes de água doce, dependendo da característica do relevo, eles podem, por exemplo, se é um rio que tem uma correnteza muito forte, as condições de oxigênio são muito diferentes de um rio que não tem correnteza, um rio mais parado. Tá? A quantidade de nutrientes também pode variar. Então, o ambiente de água doce é um ambiente interessantíssimo de ser estudado, mas onde eu apresento mais variações em relação ao ambiente de água salgada. Vamos estudar depois com mais detalhe numa outra aula. Quando a gente fala de ambiente terrestre, a gente vai olhar para os biomas. Os biomas eles são conjuntos de ecossistemas que são principalmente caracterizados pelos tipos de planta que estão presentes no ambiente. E esses tipos de planta basicamente vão depender do tipo de clima.
Então nós temos basicamente aí um mapa onde mostra os tipos de biomas, os principais são as florestas, savanas, desertos e tundras. Aqui no Brasil nós temos aí representantes desses biomas. E nós temos então aqui um mapa mostrando no mundo como são esses biomas. Então vejam, a gente está olhando uma relação entre clima e vegetação. Aí nós temos a configuração dos biomas. Mas na verdade, para a gente entender a distribuição dos animais nos diferentes biomas, olhando hoje em dia, a gente tem que considerar não só o ambiente físico atual, mas também os ambientes antigos. A gente não pode esquecer que o planeta passou por uma série de alterações geológicas. Isso vai ter influência na distribuição dos animais nos biomas. Não só a relação do animal com a vegetação que está ali, com o clima, mas também como foi o processo histórico do animal se colocar naquele ambiente onde ele está. Então, um conceito importante, um critério importante, é estudar o que nós chamamos de regiões biogeográficas, que consideram também a história geológica do nosso planeta. E aí nós temos um mapa mostrando quais são essas regiões. A partir de agora, então, no nosso estudo, a gente vai começar a se aprofundar em cada um dos aspectos que eu apresentei aqui de forma geral. Bons estudos para você. Qualquer dúvida é só entrar em contato.